Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, do capítulo 2, a Lei da Adoração, e o tema de hoje, a gente é uma continuação sobre a prece que a gente estava tratando na última sessão. Então a gente começa hoje a partir da pergunta número 665 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? E a resposta: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de se atingir este fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrar, testemunho forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que se deu esta prova de amizade e de piedade. Em consequência, crescerá num e outro, reciprocamente, o amor do Cristo, que o Cristo recomenda aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união, que todos os seres, na lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Alguns dizem que pelo fato de não estar prescrito no Evangelho, de Jesus não falou em algum momento especificamente que a gente deveria orar pelos mortos, fazer oração para aqueles que se foram. E algumas crenças consideram que isso não é desejável e nem aconselhável, já que orar pelos mortos faria com que você acredita que existe vida após a morte, então aí a prece teria sentido, mas se você não acredita que existe vida após a morte, rezar para aqueles que se foram traria um inconveniente para aquele que faz a oração, porque traria um vínculo com esses seres que já desencarnaram e que poderia ser prejudicial para aqueles que ficam. Se o amor divino é a recomendação, e se Jesus disse amai-vos uns aos outros, e essa é a máxima, ele não especificou também que a gente só deve amar uns aos outros aqueles que estão encarnados. Porque se a gente acredita na reencarnação da alma, ou seja, na continuidade da existência do espírito, mesmo após o desencarne, a afeição que a gente devota a esses amigos espirituais que passaram por aqui, com os quais a gente conviveu e que se encontram nesse momento na espiritualidade, é sempre uma boa lembrança e uma boa vibração. Então ninguém fica prejudicado pela lembrança de um amigo que lhe quer bem. Isso é muito... Quando a gente encontra amigos que a gente não vê há muito tempo e que nos foram gratos, que são pessoas com quem a gente conviveu e tem uma boa lembrança, isso dá um sentimento, um calorzinho gostoso no coração, uma lembrança boa de poder encontrar essas pessoas de novo. Como a gente, pelo Espiritismo, acredita e crê que a vida continua, esses seres continuam do outro lado. E essa lembrança, quando feita com esse coração, esse sentimento gostoso, amoroso que é levado para esses espíritos que desencarnaram, carrega para eles também essa vibração amorosa, essa vibração gostosa. A gente já comentou nas perguntas anteriores que, dado um espírito que esteja em uma situação penosa na espiritualidade, e que seria a contraponta desse, se a gente se ligar com espíritos que estão em situação difícil e que essa situação poderia nos prejudicar enquanto aqui encarnados, a gente sabe que o elo, a vibração, a conexão se estabelece quando existe uma vibração no mesmo nível. Que se essa lembrança, essa prece, essa oração que fazemos pelos que estão desencarnados, independente da situação que eles estejam, é sempre benéfica
na medida em que gera uma qualidade de energia que pode até ser trabalhada, levada pelos espíritos socorristas, aqueles que estão interessados em ajudar aqueles espíritos que estão em necessidade, no sentido de ajudar a curá-los, de fazer com que eles tomem força e renovem. É sempre muito gostoso quando você recebe um contato, recebe alguma lembrança de alguém que lhe foi caro e que fala: puxa vida, que saudade, faz tempo que eu não lhe vejo, né? Essa lembrança é sempre muito agradável. A mesma coisa acontece na espiritualidade com aqueles que desencarnaram. Quando a nossa lembrança chega até eles, num pensamento de vibração e de amor, essa sempre chega com aquele sentimento gostoso, que muitas vezes pode dar a força necessária, a energia necessária que eles precisam para dar o próximo passo, para sair da situação em que se encontram e passar para um momento de recuperação, caso estejam em uma situação não muito boa. Continuando, então, pergunta número 666. Pode-se orar aos espíritos? E a resposta: pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e demana sempre do Senhor em todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces, se lhes dirigem, só são eficazes se bem aceitas por Deus. E vamos lembrar aqui que mesmo Jesus, quando interrogado nos seus milagres, e quando era solicitado para que ele curasse as pessoas, ele sempre dizia que ele curaria se assim fosse a vontade do Pai. Existe um princípio muito maior, que é a lei divina e natural, que são a razão por que as coisas aconteçam. Então, embora a intervenção seja possível, agradável e meritória, né, quando você faz oração por alguém ou quando você pede a intervenção de um amigo espiritual, ele está também limitado na sua capacidade de atender, na sua capacidade de fazer essa intervenção. E essa capacidade, essa limitação, também é demandada pelos espíritos de mais alta escala. Muitas vezes as dificuldades pelas quais a gente passa e que a gente pede a intervenção de amigos espirituais são dificuldades que na realidade não são um problema de fato, mas fazem parte da cura pela qual nós estamos passando. Então, quando a gente pede a solução de um problema, isso pode não ser atendido porque na realidade o problema pode já estar sendo a solução. Se a gente pede a intervenção no sentido de conseguir alcançar esclarecimento, paciência, resiliência para poder enfrentar aquelas dificuldades e continuar até que essa tempestade passa, isso é sempre muito mais meritório e muito mais facilmente atendido pela espiritualidade, já que está muito mais na capacidade desses amigos espirituais de nos atenderem, né? Nenhum espírito tem, como mesmo Cristo dizia, né, que ele não tinha essa capacidade toda, ele não pode fazer nada que não seja pela vontade do Pai, quanto menos outros espíritos amigos nossos desencarnados, mesmo espíritos bons de escala mais elevada, também estão submetidos à lei divina e natural e por causa disso não podem mais do que é permitido, daquilo que é necessário, porque existe uma justiça muito maior que define os problemas pelo qual a gente passa. Bom, a gente encerra aqui o tema prece e começamos então um novo tema, politeísmo. Então, pergunta número 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A gente já falou um pouco sobre esse tema. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observara. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. E a gente lembra aqui as manifestações primitivas, né? O homem mais primitivo, encontrando efeitos da própria natureza, dos quais ele não conseguia entender, compreender na sua essência,
ele sempre acabava atribuindo a figura de uma divindade para poder representar aquela capacidade de intervenção na matéria. Então, o raio era um deus, a chuva era um deus, o sol era um deus, a lua era um deus. Tudo aquilo que ele não concebia e não conseguia compreender era alocado como um deus. Daí a crença politeísta, quer dizer, vários deuses, né? Como se fossem vários deuses que convivessem e que regessem as coisas pelas quais a gente passa. E nessas crenças, muitas vezes, quando você estuda um pouco mais, você vê que existe até alguns antagonismos entre eles, né? E na mitologia grega é muito comum isso. Você vê seres que têm personalidades ou têm limitações e têm características e até mesmo algumas faltas de virtude e que brigam entre eles ou que comandam situações diferentes. Na realidade, a figura humana tentando conceber a espiritualidade, tentando conceber a não materialidade, né? Reconhecendo que existe uma força superior da qual ele não consegue compreender e que por causa disso ele encara como sendo algo exterior, algo acima dele, mas empresta a essas divindades das quais ele concebia características humanas, então com qualidades e defeitos. Muito poderosos, porque tinham capacidade de exercer determinados fenômenos físicos, né? Como o raio, por exemplo, como a chuva, o sol, mas ao mesmo tempo com certas características humanas, por conta da nossa falta de capacidade de compreender o divino. Na medida em que a gente vai evoluindo como espíritos, a gente começa a compreender que para que tudo haja de uma maneira regulada, né, para que tudo combine, tudo concorde, tudo se complemente e as coisas tenham uma certa unidade, é necessário que exista uma consciência única, mais elevada, que coordene todas as coisas e que define as leis divinas e naturais. E a partir dali, todas as suas manifestações. De alguma maneira bastante equivocada, por exemplo, quando a gente fala por exemplo, no Oriente, no hinduísmo, no vedantismo, onde existe várias figuras de deuses, né? Existe mais Deus do que gente, é que na realidade a gente tenta compreender de maneira errada. Para eles, cada deidade, cada Deus significa uma emanação ou uma manifestação divina. Então são sempre uma manifestação do todo. É sempre uma personalidade na qual o todo se manifesta. E aí, cada uma delas assume uma certa personalidade diferente, uma característica diferente, uma imagem diferente, às vezes muito diferente da humana, mas ainda assim com traços muito humanos, quando se for olhado pelo fenômeno, pelo tipo, né? Mas que ainda é na limitação humana de precisar para conseguir conceber certos aspectos que são mais sutis e que estão extracorpóreos, não são materiais, né? Como é que a gente consegue entender que existe um Deus imaterial que não tem forma, que não se parece conosco, né? Que não tem idade, não é novo, não é velho, não é homem, não é mulher, não é nada, é um ser imaterial, mas que concebe toda a sabedoria, todo o conhecimento e que tutela a todas as suas criaturas. A gente só começa a evoluir nesse conceito quando a gente começa a evoluir em pensamento também, começa a reparar que realmente, ele vai ser o quê? Vai ser branco? Não, mas e aí? E os negros ficam sem Deus? Não, e se for? E os índios? Não, então ele não pode ter nenhuma característica especial, porque está ali favorecendo alguma raça, alguma etnia especial. Então ele não tem. Agora, ele é homem ou é mulher? Muitas vezes na história foi retratado como Deus, como sendo uma figura masculina, mas existe algumas filosofias que sempre retrataram o Deus como sendo muito mais próximo da figura da natureza, como sendo feminino e não masculino. Agora, também ele não pode ser nem masculino nem feminino, porque no final das contas ele é acima dessa limitação que a gente tem. Então essa concepção, conseguir entender essas ideias, vai tirando da gente essa característica de ter limitações e tentando entender que Deus é uma figura que está acima da nossa compreensão. Por isso que a gente acaba atribuindo a Deus todas as características, porque a gente não consegue enxergar a partir de um determinado ponto. E assim é natural, mas isso é parte da evolução do pensamento humano. À medida em que a gente vai evoluindo, a gente começa a entender certos aspectos que são mais sutis disso, o que não é possível para uma mente mais
primitiva, que tem limitações a respeito do entendimento de como é que as coisas funcionam. Pergunta número 668 diz assim: tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Quer dizer, se o Espiritismo não inventou a espiritualidade, o Espiritismo não inventou o espírito, o Espiritismo explica, traduz, demonstra como é que esses fenômenos sempre existiram. Porque se fosse assim, não seriam leis divinas e naturais, elas não conceberiam o funcionamento do universo inteiro. Então esses fenômenos, aquilo que a gente estuda no Espiritismo, são fenômenos que sempre existiram, porque fazem parte da lei universal. Então, na medida em que isso acontece desse jeito, a gente passa a entender que existem espíritos desencarnados, especialmente, né, porque todos somos espíritos desencarnados que são superiores a nós pelo conhecimento. Não seria um reforço a tentar colocar para esses espíritos desencarnados mais elevados atribuição de Deus e considerar cada um deles como Deus? E a resposta diz assim: sem dúvida, portanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Normal, em várias culturas mais primitivas, esse estabelecimento da figura de Deus era sempre uma personificação de alguém que havia passado entre eles, algum antepassado, alguém que tinha sido notável, que tinha uma capacidade diferente, que por conta disso era colocado num pedestal como Deus e cultuado como um Deus, como sendo aquele responsável pelos fenômenos que aconteciam. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, e estes seres deram eles o nome de deuses, como se lhe damos atualmente o nome de espíritos. Então, é só uma questão de trocar de nome. Chamava de Deus quando a gente chama hoje de espírito. Pura questão de palavras, com uma única diferença, de que na ignorância em que se achavam, mantinham intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo de que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os que vemos dotados, os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. O que corrobora a ideia de que o Espiritismo traduz de uma maneira diferente, dentro de uma lógica, dentro de uma doutrina, fenômenos que sempre existiram. Então é natural, e é um ponto bom para a gente poder validar a própria doutrina espírita, né? Se a gente consegue, através do Espiritismo, do que a gente conhece da doutrina espírita, entender certos aspectos daqueles que eram considerados como deuses ou dos relacionamentos dos encarnados com a divindade, com os desencarnados, né? Se a gente consegue perceber esses fenômenos, consegue entender neles correlação com os conceitos que a gente estuda no Espiritismo, significa que o Espiritismo está tentando, está compreendendo ou pelo menos retratando aqueles fenômenos que já existiam. E se esses fenômenos combinam entre si, então corrobora o conhecimento, os conceitos que o Espiritismo traz. Vindo iluminar o mundo com a sua luz, com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sobre diferentes nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sobre o prestígio do mistério. Enquanto para
a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado nas ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. E aí o papel do Espiritismo, trazendo luz a certos aspectos que sempre foram utilizados por alguns incautos, por aqueles que percebiam que com esses conhecimentos, conhecimentos dos fenômenos espíritas, da mediunidade, de alguns fenômenos que eram possíveis, de alguns efeitos possíveis de serem alcançados, utilizando esses fenômenos, angariavam para si um certo conhecimento, se colocavam como sendo intermediários da espiritualidade, por exemplo. E de efeito de que me paga que eu consigo o efeito que você quer, me paga que eu te curo, Porque na verdade você está pagando para mim, você está pagando para Deus. E aí eu vou levar o que você está me pagando para Deus, e aí Deus me beneficia, eu te dou a cura daquilo que você quer, eu te beneficio naquele ponto que você quer. Isso acontece porque nós somos imperfeitos, e alguns que eram um pouco mais espertos que a média, vamos dizer assim, das pessoas, utilizavam esses conhecimentos, os conhecimentos dos fenômenos, muitas vezes em benefício próprio, quando deveriam ser, e por causa disso a mediunidade, a mediunidade é uma capacidade de entregar para a população em geral, para o meio em torno, para a sociedade, esse intercâmbio com a espiritualidade, de maneira que o benefício chegasse a todo mundo. Agora, de novo, os médiuns não são perfeitos. Alguns médiuns, reconhecendo esses fenômenos, utilizaram em benefício das outras pessoas e alguns utilizaram em benefício próprio. Como a gente já disse antes, o livre-arbítrio permite isso. E aqueles que assim o fizeram, carregaram para si compensações a serem feitas nas suas vidas posteriores. Então, aquele que usou mal a sua capacidade mediúnica, esse intercâmbio com a espiritualidade em benefício próprio, teve que, por consequência, e pela lei da justiça, e por estar em desacordo à lei divina e natural, que é a lei do amor e da caridade, arcar com as consequências de suas atitudes. Então, nada está fora da justiça. A gente continua e vamos para mais um tema, então, dentro desse mesmo capítulo, que fala sobre os sacrifícios. Pergunta número 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso de sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como uma fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis e que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença de que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a este alguém. Assim tinha de ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. Interessante esse aspecto, porque a gente vê a progressão das ideias dos humanos, nossas, Na medida em que a gente considerava Deus como sendo alguém muito próximo de nós, se eu quero agradar a Deus, eu vou dar a Deus alguma coisa que eu também ficaria agradecido. Então, as primeiras oferendas passavam a ser frutas, flores, coisas que seriam agradáveis, que eu gostaria de receber como presente. Eu então escolhia e entregava a Deus como um presente. Olha como estou te presenciando, Porque a gente considerava Deus como sendo um igual a nós, uma manifestação semelhante à do homem. E aí então se justificava esse tipo. Então os altares eram dedicados a colocar flores, frutas e depois comidas e tudo aquilo que era muito caro para o ser, quer dizer, aquilo que ele faria bem, que eu gostaria de receber. Então eu trato Deus daquela maneira que eu gostaria de receber. E para conseguir maiores efeitos ainda, se eu queria ter um benefício maior, eu deveria entregar alguma coisa que fosse rara, que fosse cara, que tivesse maior valor. Como os animais sempre foram uma fonte de alimentação para o ser,
e escassa, porque não é como hoje que a gente encontra carne no supermercado, no açougue, né? Precisava caçar, precisava buscar, e nem em todo lugar tinha carne à vontade. Então sempre foi a oferenda de animais, sempre foi uma oferenda cara, difícil de ser conseguida, de maneira que se ela é mais rara, se ela é mais cara, se eu ofereço a Deus alguma coisa que é muito difícil de eu conseguir, espero que Deus fique muito mais contente, porque eu estou me abstendo de utilizar ou de comer esse animal que me alimentaria em favor de Deus. Então eu entrego para Deus algum presente que é mais caro. Então essa progressão de tentar conseguir de Deus um benefício maior, por progressão natural, levou o homem assim, o que é mais caro então do que a vida humana? Nada, né? Então eu vou oferecer a Deus uma vida humana. E é muito comum a gente ver isso em filmes, né? A oferenda, por exemplo, aos deuses do guerreiro mais forte da tribo contrária. Então, uma vez que se fazia a guerra, aquele guerreiro que era o valoroso era o maior presente que se poderia sacrificar para que Deus ficasse saciado, para que eu entregasse para Deus alguma coisa que tem muito mais valor. Então é natural a gente entender essa progressão a chegar até o sacrifício humano. E aí, vamos voltar um pouquinho na base da palavra, né? Eu já disse algumas vezes, mas vale a pena relembrar. De onde vem a palavra sacrifício? É sacro ofício, ou seja, o ofício de tornar sagrado, o trabalho de tornar sagrado. Então, quando a gente faz um sacrifício, a gente está tentando tornar sagrado alguma atitude, alguma coisa que a gente está fazendo. Então, o sacrifício nesse ponto era a entrega para Deus de alguma coisa, tornar divino aquilo que eu estou dando, aquilo que eu estou entregando. Nos dias de hoje, quando a gente fala em sacrifício, puxa, eu me sacrifico tanto pelos meus filhos. E não é errado, porque na realidade é tornar sagrado o esforço que você faz para entregar o melhor para os seus filhos. Puxa, fazer isso é um sacrifício. Fazer isso significa tornar sagrado aquele meu esforço, tentando beneficiar a Deus. Então é como se eu estivesse tentando fazer com que todo aquele meu esforço não fosse só em benefício do próximo, mas fosse alguma coisa que eu estou tentando divinizar, eu estou tentando tornar divino, estou tentando tornar especial. E é daí que vem a origem da palavra e por isso que era utilizado dessa maneira. Então é natural que o homem, na sua concepção mais ignorante, considerasse que Deus se agradaria com presentes que ele poderia dar. Quando a gente olha para os dias de hoje, assim, o que Deus gostaria de receber que ele já não tenha? Porque se ele criou todas as coisas, já é dele aquilo que você está tentando dar, seja qualquer coisa que você vá dar. A única coisa que não é dele que você pode dar é o seu esforço, é o seu empenho. Então, quando você faz alguma coisa em benefício de outra pessoa, isso é um sacrifício. Por quê? Você está dando uma coisa que é realmente sua, que é o seu esforço, o seu empenho em benefício de outro para agradar a Deus. Se eu estou querendo que Deus se sinta agradado, vamos dizer assim, que pai não ficaria mais feliz vendo o filho fazer aquilo que o pai recomendou, tendo uma boa vida, crescendo, evoluindo, se tornando um homem de bem? Esse é o melhor presente que um filho pode dar ao pai. Quanto mais o nosso pai que está nos céus. Então, o grande pai, o grande Deus, nas concepções mais atualizadas que o Espiritismo traz para a gente, ele se sente feliz na medida em que a gente se esforça por fazer o melhor de nós mesmos. Quanto mais nós trabalhamos para evoluir, para melhorar, para se tornar melhor ele fica, mais feliz ele fica, se é que a gente pode dizer assim, né? Já que ele não é uma personalidade, ele não é alguém que está lá olhando o que a gente está fazendo, mas quanto mais em acordo a lei divina e natural, quanto mais bem nós praticamos, é a diferença entre bem e mal, né? Mais feliz ele fica, porque como tendo todo o amor, como sendo o repositório de todo o amor divino, de toda a sabedoria, sabendo que nós estamos progredindo, agindo em acordo à lei divina e natural, significa que mais rapidamente nós sairemos das dificuldades. E aí combina com a questão da lei do amor, porque se ele nos concebeu simples e ignorantes, espera que a gente melhore e se torne cada vez mais perfeitos, é porque se tornando cada vez mais perfeitos, estaremos cada vez mais próximos da verdadeira felicidade. E deixando de lado
atuações, soluções, resoluções que vão contrárias à lei divina e natural. Ou seja, quando a gente pratica o mal, a gente recebe o mal por conta de estar em desacordo à lei divina e natural. Significa um retardo, significa uma lentidão no nosso processo evolutivo. E como nós não gostamos que os nossos filhos tomem decisões erradas e que por causa delas acabem se penalizando ou acabem tendo que resolver os problemas que geraram, porque isso traz um atraso de vida, nós queremos que os filhos se deem bem. Quanto mais nossos pais, o nosso Deus, nosso Pai. Então, mais feliz ele fica quanto maior o nosso sacrifício no sentido de cuidar de nós mesmos, da nossa evolução, cuidar do próximo que está à nossa volta, porque isso significa estar em acordo à lei divina e natural, a lei do amor. E tem A, da pergunta número 669, de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. E a resposta? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Os sacrifícios humanos foram precedidos pelos sacrifícios dos animais, na escala que eu já disse. Um humano é muito mais importante, é muito mais caro do que um animal. Então, se eu posso dar alguma coisa de maior valor, é lógico que a coisa de maior valor tem mais sentido. Item B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. Não é porque o homem é só ruim e só queria maltratar as outras pessoas que ele sacrificava? E a resposta, não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. A gente volta. Se Deus criou todas as coisas, e quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos dizendo que Deus, como Criador de todas as coisas, espera que nós cuidemos das coisas criadas por Ele. Não faz sentido que a gente destrua as coisas para tentar agradar a Deus, se foi Ele mesmo que fez todas as coisas. Então não tem a mínima lógica. E mesmo porque, como a gente já disse, se Ele é possuidor de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, não faz sentido nenhum a gente querer devolver para Ele alguma coisa como se fosse agradá-lo, porque no final Ele já tem tudo. O que você pode dar para Ele que Ele não tenha, se Ele é dono de todas as coisas, né? Se Ele criou todas as coisas? Pergunta número 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E aí a gente volta, a gente sabe pela história que muitos sacrifícios humanos acabaram acontecendo sobre dar o nome de ser um sacrifício, de estar sacrificando a Deus, mas que representava muito mais a impiedade dos homens e o desejo sarcástico de imolar os outros e fazer com que eles sofressem, né? Isso encapeado de querer ser agradável a Deus. Nem tudo sempre foi com uma atitude piedosa de agradar a Deus em detrimento de outro. Muitas vezes isso aconteceu na história com maldade, com seres que achavam que destruindo os inimigos, destruindo aqueles que eram contrários, se conseguiria benefício pessoal e não de agradar a Deus. Eles estavam procurando, na realidade, serem beneficiados. Só que para justificar essas atitudes diziam que Deus estava pedindo, que era em agradecimento a Deus. Então precisa distinguir essas duas coisas. Aqui se trata então dos sacrifícios quando praticados com piedosa intenção. E a resposta, não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que lhe foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios como que não podiam conformar-se às leis, às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los em um véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então aqui a diferença de um caso do outro. E eu lembrei aqui, nessa escala de sacrifício, em querer ser mais
valioso ainda o sacrifício, a gente tem as histórias por exemplo, de garotas, meninas que eram as virgens bestiais, garotas virgens que eram separadas como sendo um rebanho para se imolar em sacrifício, em origem a Deus, para poder alcançar um benefício maior ainda. Então eram oferendas especialmente reservadas para essa finalidade. Por quê? Porque tinham muito mais valor ainda. A gente começa a reconhecer na sociedade como é que a sociedade olhava essas questões e o que atribuía maior valor. Como se a gente quisesse atribuir a Deus as mesmas limitações que a gente tinha. Então, isso só para corroborar e explicar um pouco mais essa questão da intenção dos sacrifícios humanos. Bom, a gente para por aqui, a gente continua então na próxima sessão, mais algumas perguntas a respeito desse tema, ainda sobre sacrifícios, que faz parte do capítulo 2 da Lei da Adoração, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!